Olá, neste bloco vamos conversar um pouco sobre as medidas para estimular a inovação. Como nós já trabalhamos nos blocos anteriores, no primeiro bloco, os conceitos de ciência, tecnologia e inovação, a importância da inovação e o conceito que eu trabalhei relacionando esses três componentes fundamentais do processo do progresso econômico e social dos países através do ciclo virtuoso da inovação. No segundo bloco, nós trabalhamos o estado da inovação no Brasil, mostrando a importância da patente e a situação da inovação no Brasil relacionada com a questão de registros de patentes que são realizados tanto no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil e também nos Estados Unidos, do departamento que cuida de registro de patentes, que é o indicador internacional da criatividade e da capacidade inovadora dos países. Neste bloco, então, nós vamos, já que a inovação é importante, já que ter produtos patenteados, o que significa ter produtos inovadores para o mundo é importante, nós vamos então conversar um pouco, vou apresentar para vocês um pouco do que o Brasil tem feito para estimular a inovação no país. Como nós vimos também, nós tivemos um momento muito importante de incentivo à pesquisa no Brasil, a criação de um forte programa de pós-graduação, formando cientistas, formando mestres, doutores e pós-doutores. Numa fase posterior, nós tivemos um investimento e uma reestruturação do sistema de apoio ao empreendedorismo, que é um sistema muito importante, porque afinal de contas são as pessoas empreendedoras que criam, que levam o conhecimento científico e tecnológico para o mercado. E agora então, principalmente a partir do começo do século XXI, dos anos 2000, e de forma mais específica a partir de 2004, através da promulgação da Lei de Inovação, nós temos um ambiente mais favorável também para o desenvolvimento da inovação, que é muito importante para o país, e hoje esse estímulo com relação à inovação não tem como foco só a inovação criada nas universidades, mas principalmente a inovação que deve ser criada nas empresas, porque as empresas têm a lógica do mercado, elas entendem mais aquilo que é necessário para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o bem-estar e para satisfazer a necessidade das pessoas e das empresas. Então vamos agora, neste bloco, trabalhar um pouco a questão dos estímulos. Logicamente que não vamos conseguir falar de todos os programas existentes, mas vamos procurar passar para vocês um pouco dos principais sistemas e ações, principalmente, né, de apoio do governo à inovação. Então, para começar, eu vou relacionar, como vocês estão vendo nessa tela, algumas questões que a gente entende como fundamentais para estimular a inovação e que o governo tem, através de suas agências, através de seus ministérios, colocado em ação. O primeiro deles é a Lei de Inovação, de dezembro de 2004, que criou novas perspectivas de atuação das universidades e instituições de pesquisa do país para poder promover, para poder criar inovações. Um outro aspecto é o investimento que o governo tem feito para modernizar, para dar mais agilidade àquilo que é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é um instituto no Brasil que cuida do registro das patentes, né, que cuida do registro dos inventos. A Lei do Bem também, que é uma lei que procura incentivar as empresas através de benefícios fiscais, com redução do imposto de renda ou com retorno daquilo que a empresa paga e também com a possibilidade de financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, reduzindo então os gastos, os dispêndios que a empresa tem com o pagamento da renda que ela obtém, ou seja, com o pagamento do imposto de renda. Aspectos também da política industrial, enfatizando aquelas áreas que o país entende que são as áreas mais importantes para o desenvolvimento de tecnologia e de produtos que com certeza irão moldar o futuro da economia. Também um sistema brasileiro de tecnologia, o Cibratec, que é um sistema muito importante,
que é um sistema que cria uma rede de serviços tecnológicos pelo país, facilitando então a atuação das empresas e o que elas precisam para desenvolver os seus produtos tecnológicos. Também editais do CNPq para difusão da cultura de inovação. Esse é um aspecto muito importante. Também criar uma cultura de inovação. Então, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também está investindo na difusão da cultura de inovação pelo país todo. E também o apoio dessas agências financiadoras e agências de apoio à atividade empreendedora e de inovação, como a FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o SEBRAE com suas ações voltadas para as micro e pequenas empresas e outros agentes que são agentes, principalmente agentes estaduais, como a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento do Estado, as prefeituras com as suas secretarias de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, ou mesmo através dos seus departamentos que promovem a inovação e também o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Então agora vou procurar dar passar para vocês um pouco dessas ações que procuram estimular a inovação. No caso do INPI, vocês vão observar, o INPI foi criado em 1970, é o instituto no Brasil que registra a patente. Então, quando um inventor cria uma patente e ele ele deposita esse pedido de patente, ele protocola aquele invento junto ao INPI, isso hoje, para ele ter certeza que ele criou um invento, que é um invento internacionalmente, ou seja, que ele é o único inventor no mundo desse produto ou dessa tecnologia, hoje isso leva por volta de 7 anos para ficar definido, para que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial possa dizer: esse invento é um invento novo para o mundo. A meta do INPI, então, as ações do governo estão procurando levar o INPI a trabalhar, então, o registro de patente, reduzir um primeiro momento por uns 5 anos e depois atingir alguma coisa por volta de 3 anos. No caso de registro de marcas, que é também uma coisa muito importante para que a empresa possa ter vantagem competitiva, sustentável, a marca também é uma coisa muito importante. E no Brasil isso leva hoje 4 anos. A intenção do governo é reduzir, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para alguma coisa ao redor de 1 ano. Então nós vamos perceber que essa é uma ação que o governo está desenvolvendo de modernizar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que ficou durante muito tempo, até por questões históricas da evolução do Brasil no sentido político, até no sentido econômico. Nós estamos hoje com um país mais amadurecido, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico. Então nós temos condições de planejar mais, de reestruturar, de modernizar. Então esse é um passo importante. Se o registro de patente é importante, porque eles dão direito de exclusividade ao inventor, e o inventor precisa ser estimulado na atividade de criação, que é uma atividade de risco, ter um instituto que agilize esse processo é muito importante. Então essa é uma ação que o governo está desenvolvendo. Uma segunda ação que vocês vão observar aí é a Lei de Inovação, que foi promulgada em dezembro de 2004. Então, a Lei de Inovação, ela procura trazer condições mais claras para que as pessoas envolvidas, principalmente nos institutos de pesquisas, nas universidades e também as empresas, tenham um marco regulatório para que eles possam desenvolver as suas atividades de forma focada, de forma planejada, porque as leis, as normas, toda a regulação desse processo criativo está bem definido. Então isso é muito importante para a gente poder jogar o jogo. Para jogar um jogo de risco é importante ter as regras bem definidas e também para estimular a capacidade inventiva das pessoas, a capacidade de criatividade. Então vamos verificar nessa tela seguinte quais são as medidas que a Lei de Inovação procura dar bastante clareza.
A primeira delas vamos considerar aqui a questão do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. Então, a lei de inovação traz a possibilidade de ambientes cooperativos de inovação. Ela traz a possibilidade dos institutos de pesquisa e universidades trabalhar de forma cooperativa com as empresas, criando, então, elementos jurídicos que permitam essa associação entre o setor privado e o setor público no desenvolvimento de inovação. O outro ponto importante é o estímulo à participação das instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação. Nós vamos ver depois da sequência o que significa isso. Um outro ponto também importante é o estímulo à inovação nas empresas. Como nós já trabalhamos e já comentamos, a inovação ela tem como locus principal as empresas, é nas empresas que as inovações acontecem. Então a lei de inovação procura criar mecanismos, procura criar condições para que a inovação nas empresas aconteça de forma mais vigorosa, de forma mais significativa. A outra questão que está colocada aqui é a possibilidade de criação de fundos mútuos de investimento em empresas inovativas, quer dizer, a criação de fundos que irão aportar recursos e investir em empresas inovativas, e esses fundos de mútuos de investimento com a participação também de recursos do setor público, né? Então esse é um aspecto muito importante, porque a empresa em sua fase inicial precisa de capital, e esse capital nem sempre é disponível ainda numa economia como a brasileira, um capital que não seja um capital que cobre juros pelo uso desse recurso, mas sim um capital que seja um capital envolvido também com o risco, ou seja, um capital que se torne sócio da empresa. Outro ponto é o estímulo ao inventor independente. Então, a lei de inovação cria também mecanismo para apoiar aquele inventor que não necessariamente está vinculado com uma instituição de pesquisa. Um inventor que possa estar na sua casa, na sua empresa, criando algum invento. Então, a lei de inovação também se preocupa com esse inventor e procura dar estímulo de diversas maneiras a esse inventor independente. Vamos então agora ver alguns aspectos específicos dessa lei, de forma breve, porque nós teremos que falar muito, existem questões jurídicas para serem discutidas, e aqui o nosso objetivo é simplesmente fazer com que vocês que estão nos assistindo possam também depois, através de uma busca na internet, através de busca no Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, em todos os institutos de apoio à inovação, que eu vou depois apresentar um pouco mais à frente, vocês possam então buscar mais informações, mais detalhes, e também buscar essas informações nas instituições que existem no sistema brasileiro, junto ao SEBRAE, junto às universidades, junto às associações como a Fiesp, Ciesp e outras instituições importantes que apoiam a inovação e o empreendedorismo no Brasil. Mas vamos ver então alguns aspectos. A primeira tela que eu mostro para vocês é com relação então às medidas de 3 naturezas, né? Flexibiliza a atividade das instituições e relações de trabalho nessas instituições científicas e tecnológicas, né? Estabelece regime de comercialização das inovações. Como que as inovações criadas nas universidades podem ser comercializadas. E cria mecanismos para favorecer o ambiente empresarial, principalmente no aspecto de inovação. Então vamos pegar então o primeiro ponto. A lei de inovação flexibiliza as atividades das instituições e das relações de trabalho. Então o que significa isso? Ela permite a contratação de pessoal em caráter excepcional para atuar em projetos específicos de pesquisa. Por exemplo, se uma pesquisa está sendo desenvolvida numa universidade e essa instituição precisa de uma capacitação que não existe naquele ambiente, ela pode fazer um contrato buscando esse profissional, colocar esse profissional que está em outro ambiente e trazê-lo para esse ambiente de pesquisa, onde as suas habilidades, o seu conhecimento é necessário. Ela faculta também o afastamento temporário de pesquisadores para colaborar em projetos de pesquisas com instituições e empresas.
e faculta também o licenciamento do pesquisador para constituir uma empresa de base tecnológica. Então, por exemplo, se uma universidade, esse ponto se traduz mais ou menos assim, uma universidade, um grupo de pesquisa precisa de um profissional com uma habilidade diferenciada que não existe naquele ambiente, ele pode ser trazido de um outro, através de um contrato de uma outra instituição, de uma outra empresa, de um outro local. Por outro lado, se um funcionário de uma universidade pública ou de uma instituição de pesquisa, seja um professor, um técnico, tenha um interesse em criar uma empresa de base tecnológica, ele tem condições de se licenciar sem remuneração para poder, então, assumir aquele risco de desenvolver aquela empresa, aquela tecnologia e colocar aquele produto no mercado. Caso ele decida permanecer no mercado, ele vai, então, depois se afastar definitivamente da instituição. Caso esse empreendimento acabe não sendo um empreendimento bem-sucedido, ele poderá optar por retornar à instituição. Então, é uma maneira de estimular aquele que tem uma vontade, que tem um projeto interessante para criar uma empresa, para desenvolver uma tecnologia, que ele tenha essa relativa tranquilidade para ir realizar essa atividade de risco. Se ela for bem sucedida, ele continua o processo, e se ele resolver que não era a sua habilidade não foi suficiente para desenvolver essa empresa, ele não teve, o produto não se traduziu num produto de sucesso, ele pode retornar à instituição. Então vamos continuar com alguns outros aspectos da lei de inovação. O segundo bloco de aspectos interessantes, ela estabelece um regime de comercialização das inovações geradas nas instituições científicas e tecnológicas mediante: a instituição poderá fazer contrato de transferência de tecnologia e licenciamento para a exploração comercial das inovações. Então, a instituição, se ela criou uma inovação, ela poderá transferir essa inovação para os empreendedores interessados, as empresas que queiram colocar essa inovação no mercado. O segundo aspecto, a propriedade intelectual e os ganhos econômicos decorrentes da venda, da transferência daquela tecnologia, aquilo que a gente chama de royalties, que é uma comissão que a instituição, que o inventor cobra pelo fato de transferir aquela tecnologia que ele patenteou, serão compartilhados com uma empresa de base tecnológica e outras instituições, inclusive com os pesquisadores, né? Então, essa questão é uma questão que tem o seguinte significado: uma tecnologia que foi desenvolvida através da cooperação, como nós já falamos que é possível, entre a universidade e uma empresa de base tecnológica, os ganhos, se essa tecnologia que foi patenteada resultar em ganhos financeiros, no caso, os royalties, vamos supor 5% dos produtos que são vendidos no mercado são pagos para quem criou a tecnologia, que pode ser a universidade e uma instituição de pesquisa. Nesse caso, esses recursos serão distribuídos entre a instituição de pesquisa e a empresa de base tecnológica, né? E também os pesquisadores serão remunerados em função desses royalties recebidos pela instituição, também de uma forma que eles possam também ser estimulados a criarem inovações patenteáveis, inovações que possam ter um direito de exclusividade, porque eles também estarão conseguindo um ganho extra que não se incorpora ao salário, mas durante aquele processo de transferência, durante a vigência daquele contrato, se traduz então em recursos adicionais. A patente também, obtida pela instituição e pelo pesquisador, será considerada para efeitos de avaliação do mérito, tanto quanto os artigos publicados. Uma coisa muito interessante a gente pensar nesse caso aí, é que normalmente na atividade acadêmica, nas universidades, a avaliação da produtividade do pesquisador se dá pela publicação de artigos do resultado do seu trabalho de pesquisa, que se traduz em artigos que são publicados em revistas ou periódicos indexados. São periódicos que têm um comitê que avalia o valor daquele trabalho, que seja um trabalho que traz conhecimento novo para a área. Normalmente, então, é assim que a universidade, que os institutos de pesquisa avaliam a atividade dos seus pesquisadores. Na lei de inovação,
É acrescentado, então, que também o desenvolvimento de conhecimento aplicado, que se traduziu em patentes registradas, também será avaliado como um trabalho fundamental realizado por esse pesquisador. Então, não somente a criação do conhecimento universal, o conhecimento para o uso do mundo, refletido nos artigos e periódicos científicos, serão avaliados como produtividade daquele determinado pesquisador, daquele determinado grupo de pesquisa, mas também aquele trabalho aplicado que resultou em inovação que poderá ser colocada no mercado. Outro aspecto, então, agora, outro aspecto ainda dentro desse bloco, a instituição científica e tecnológica deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica para orientar o patenteamento e o licenciamento da inovação. Então, esses núcleos de inovação tecnológica estão sendo criados em todas as instituições científicas e tecnológicas do país para estimular, orientar o patenteamento e o licenciamento da tecnologia. O processo de licenciamento de tecnologia, o processo de registro de patente, tem alguns aspectos jurídicos fundamentais. É um processo que tem toda uma lógica sequencial, tem prazos para serem cumpridos, e isso sai um pouco da atividade do dia a dia dos pesquisadores. Então, o núcleo de inovação tecnológica tem como missão desenvolver esse papel, auxiliar os pesquisadores, os grupos de pesquisa, no registro dessas patentes e também na orientação de como conduzir os processos de registro de patente e, ao mesmo tempo, de transferência dessas tecnologias. Então, nós temos como exemplo de agências desse tipo, a Agência de Inovação da USP, que foi criada relativamente a alguns anos atrás, e também a Agência de Inovação da Unicamp, a Agência de Inovação da Unesp, a Agência de Inovação da Universidade Federal de São Carlos, enfim, todas as instituições pelo Brasil já criaram ou estão criando esses núcleos de inovação tecnológica, que é um passo importante, é uma questão mais jurídica e administrativa do que uma questão de criação. Então, para colaborar com o trabalho dos pesquisadores, essas agências são importantes e isso foi definido pela Lei de Inovação. Um outro aspecto também considerado, que está apresentado aí na tela, vocês poderão perceber, é a instituição de mecanismo de apoio ao inventor independente, para tornar viáveis inovações de interesse da sociedade. Neste caso, nós temos como, por exemplo, alguém cria um invento da sua empresa, uma empresa pequena numa cidade do interior do país. Ele poderá fazer uma parceria, desenvolver uma parceria com uma instituição de pesquisa, por exemplo, um agricultor criou lá uma tecnologia na sua propriedade rural. Ele poderá fazer uma parceria com a Embrapa e, com isso, colocar esse produto no mercado e usando toda a rede que a Embrapa possui no país. Nós sabemos que a Embrapa é uma instituição muito espalhada pelo país, ela tem mais de 40 unidades em todas as regiões do país e na grande maioria dos estados. Então, esse agricultor que criou uma tecnologia pela sua experiência, pelo seu trabalho do dia a dia, ele poderá colocar essa inovação no mercado através de uma parceria com a Embrapa. De outra maneira, um inventor que criou alguma coisa na área de engenharia mecânica, um equipamento, poderá se associar a uma universidade, a um grupo de pesquisa e com isso colocar esse seu invento no mercado. Quer dizer, na realidade, o espírito desse bloco da Lei de Inovação é no sentido de dar ao inventor uma maior possibilidade dele colocar o seu invento no mercado. O terceiro bloco é o bloco que cria mecanismos para favorecer um ambiente inovativo empresarial. E o que é muito importante, porque se é na empresa que mais acontecem as inovações, é importante que esse ambiente seja estimulado. Então, o primeiro ponto, permita a utilização de recursos financeiros, humanos e materiais da União para tornar viável a cooperação entre empresas e arranjos pré-competitivos. Por exemplo, uma empresa precisa usar um laboratório da universidade para fazer um determinado experimento, ou de um instituto de pesquisa, do IPT, por exemplo, do Estado de São Paulo, ou, por exemplo, da Embrapa, ou da Universidade Federal de São Carlos, da Unicamp.
essa empresa poderá utilizar de uma forma clara, regrada através de normas, esse laboratório da universidade. Logicamente que tudo isso, dessas instituições, desculpa, é lógico que tudo isso depende de contrato, depende de algumas questões jurídicas para preservar os interesses públicos e os interesses privados. Outra questão que é colocado nesse segundo item, permite a participação da União na criação de centros de pesquisa voltados para atividade inovadora em conjunto com empresas. Então, neste caso, as instituições de pesquisa poderão, através de uma parceria com o setor privado, criar um grupo, criar um instituto de pesquisa, criar algum agente que vá promover a inovação. Outro ponto, faculta a utilização pelas empresas e laboratórios e equipamentos das instituições. Como havia comentado, tanto parcerias para desenvolvimento de inovação quanto o uso de laboratórios e de ambientes de inovação já existente, fica facultado pela lei de inovação, o que facilita então essa interação, essa aproximação universidade e institutos de pesquisa com as empresas, o que é muito saudável para que a inovação possa se desenvolver de forma mais rápida. O outro ponto é que institui regime de preferência de compra de bens e serviços para empresas de base tecnológica, sim, empresas inovadoras. Isso significa que o governo procura dar preferência ao demandar serviços, ao demandar produtos tecnológicos, preferência às empresas que são empresas inovadoras, empresas de base tecnológica, para que elas possam então ter cada vez mais estímulo para continuar a sua atividade de criação de inovações e também para que os empreendedores percebam isso, que ao criar uma empresa de base tecnológica, ele terá preferência na hora de fornecer os seus equipamentos, caso o governo precise daquilo que ele produz. Um outro aspecto, amplia os incentivos fiscais vigentes de micro e pequenas empresas, principalmente as empresas de base tecnológica, que são, então, condições para que as empresas tenham mais incentivos para poder realizar um trabalho, no caso, incentivos fiscais. Garante às empresas de base tecnológica tratamento prioritário em programas de financiamento governamental. Então, nós já percebemos isso, né? Empresas de base tecnológica possuem condições de obter financiamento em condições mais favoráveis. Nós temos casos de financiamento do BNDES, por exemplo, a juros zero, onde a empresa financia para desenvolver inovações, ela consegue financiar um determinado volume de recursos e depois ela paga aquele capital que ela emprestou, mas ela está isenta de juros. Isso porque a lei de inovação permite, então, e ela direciona para que as instituições do governo favoreçam as empresas que são empresas criativas, empresas que estão desenvolvendo tecnologia. Outro aspecto é autoriza a União a contratar empresas para desenvolvimento de projetos de elevado risco tecnológico. Então, o governo tem a necessidade de um desenvolvimento de, por exemplo, uma tecnologia que vai ajudar a monitorar aquilo que está acontecendo na Amazônia. Então, ele pode priorizar, autorizar na contratação de empresas, quando o risco tecnológico é elevado, ele poderá direcionar a contratação de uma determinada empresa, através de um processo, logicamente um processo público, mas direcionar a contratação de determinada empresa por ela ser uma empresa inovadora e por ela trazer condições de resolver aquele problema que o governo tem interesse. Então, na realidade, é uma priorização do interesse governamental com o estímulo àquelas empresas que estão procurando trazer tecnologia para o mercado. E, finalmente, autoriza a instituição de fundos mútuos de investimento em empresas de base tecnológica. Aqui a ideia é criar condições de recursos, não de financiamento, mas sim de participação nas empresas de base tecnológica. É muito difícil no início de uma empresa se conseguir recursos, porque a atividade inicial de uma empresa de base tecnológica é uma atividade de alto risco. Existe o risco daquela tecnologia não se viabilizar de forma importante no mercado, de forma significativa. E também existe, às vezes, a necessidade de incorporar nessa empresa conhecimento administrativo, capital, para que ela possa desenvolver esses projetos que demandam recursos.
Então a ideia é ter fundos mútuos de investimento que possam aportar recurso. Então este fundo passa a ser sócio da empresa e com isso essa empresa ganha muito mais robustez econômica para desenvolver as suas atividades. Agora uma outra lei que tem favorecido o desenvolvimento da inovação é a Lei do Bem. Então essa lei 11.196, e ela na realidade ela define incentivos fiscais para que as pessoas jurídicas possam usufruir de forma automática desde que realizam pesquisa tecnológica e de desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, esse capítulo foi editado já por determinação da Lei de Inovação, fortalecendo o novo marco legal para o apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas brasileiras. O que essa lei, então, traz de benefício? Ela permite dedução do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido de dispêndios efetuados em atividade de P&D. A redução de imposto sobre produtos industrializados na compra de máquinas e equipamentos para pesquisa e desenvolvimento. Depreciação acelerada desses bens e a amortização acelerada de bens intangíveis. Isso significa que o governo está dando a oportunidade das empresas adquirirem equipamentos importados, reduzindo o imposto, no caso o IPI, está dando a oportunidade da empresa investir em pesquisa e desenvolvimento, deduzindo parte daquilo que ela paga no imposto de renda, está possibilitando a amortização acelerada dos investimentos em P&D, o que significa também um benefício fiscal importante, porque isso permite com que a empresa tenha uma diminuição na tributação do imposto de renda, porque esse é um aspecto que afeta diretamente o lucro operacional da empresa. Continuando com relação à Lei do Bem, com relação ao capítulo 3 da Lei do Bem, tem o aspecto da redução do imposto de renda retido na fonte, incidentes ou remessa ao exterior, resultantes de contrato de transferência de tecnologia. Então, mais uma vez, redução do imposto de renda retido na fonte, incidentes ou remessa ao exterior, com o negócio de transferência de tecnologia, o que é muito importante na questão, principalmente, de modernização tecnológica. Também a isenção do imposto de renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinado ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. Então, a gente percebe aí toda uma série de ações fiscais estimulando as empresas. Então, o que é importante é que as empresas, ao terem conhecimento dessas leis, procuram, dentro das normas, dentro daquilo que define a questão operacional, procurem se cadastrar e procurem, então, usufruir desses benefícios. É uma maneira de estimular. O objetivo do governo não é reduzir o imposto de renda. Não é o objetivo fazer com que a empresa tenha que pagar menos imposto de renda. O objetivo é que ela invista em pesquisa e desenvolvimento. E ao investir em pesquisa e desenvolvimento, ela recebe, então, o benefício de reduzir aquilo que ela paga de imposto para o governo. O objetivo, então, é vinculado. A empresa ganha ao investir na manutenção de sua competitividade a partir do momento que ela investe em pesquisa e desenvolvimento, que ela contrate pessoas para trabalhar nessa área, que ela compre equipamentos para procurar desenvolver cada vez mais inovações. Outra questão da Lei do Bem se relaciona com as subvenções econômicas, concedidas em virtude de contratação de pesquisadores titulados como mestre ou doutores, empregados em empresa para realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação tecnológica. Então, isso significa que o governo vai dar uma subvenção, que eu vou mostrar logo a seguir para vocês, que significa, se eu contrato para trabalhar na minha empresa, na área de inovação, mestres e doutores, como nós já vimos, isso é muito importante, porque mestres e doutores nas empresas criam mais perspectiva de desenvolvimento tecnológico, cria mais capacidade para a empresa desenvolver tecnologia, para desenvolver patentes, para desenvolver inovações. O governo, então, como ele quer estimular a inovação e quer estimular a inovação nas empresas, ele ajuda a empresa, através de uma subvenção econômica, na contratação desses profissionais. Então, vamos ver agora na tela seguinte qual é o benefício que o governo oferece para que as empresas
contratem e coloquem dentro do seu quadro de funcionários pesquisadores titulados como mestres ou doutores. O valor mensal da subvenção econômica correspondente a cada novo pesquisador contratado pela empresa será limitado a R$ 7.000 doutores e R$ 5.000 mestres. A subvenção econômica corresponde a cada pesquisador, poderá ser concedida por até 3 anos improrrogáveis. Então, se a empresa contrata um doutor para trabalhar na área de inovação, ela vai receber essa subvenção do governo de R$ 7.000 se ele for doutor ou de R$ 5.000 se ele for mestre. E a empresa terá a possibilidade de trabalhar isso durante 3 anos, de ter essa vantagem. Agora, a questão dessa subvenção depende de projetos que são selecionados, não é uma coisa que a empresa obtém simplesmente contratando esses profissionais de uma forma não planejada, né? Depende muito dessa chamada pública que é feita pela financiadora de estudos e projetos, pela FINEP, e ela seleciona projetos nessas áreas que são as áreas que interessam ao país. Então, não são em todas as áreas que as empresas poderão ter essa subvenção, contratando mestres e doutores, e sim nessas áreas: semicondutores, software, bens de capital, fármacos e medicamentos. E também na área de biotecnologia, de nanotecnologia, de biomassa e energia alternativa, que são as áreas chamadas portadoras de futuro, são áreas que irão moldar a economia do futuro. A biotecnologia é uma coisa muito importante, uma área muito importante, a nanotecnologia, a biomassa e a energia alternativa, que são questões que o Brasil tem uma possibilidade de obter alguma vantagem competitiva. Agora, na questão dos semicondutores, software, bens de capital e fármacos e medicamentos, são áreas fundamentais para a política industrial, tecnológica e comércio exterior. São áreas que foram definidas pelo governo como área prioritária. Então, empresas que atuam nessas áreas têm condições de contratar mestres e doutores para desenvolver inovação, e o governo ajuda com aquela subvenção de 7.000 para doutores e 5.000 para mestres. Poucas empresas têm se utilizado dessa prerrogativa, dessa oportunidade no último edital da FINEP. Então, é um aspecto que a gente tem que difundir muito e que nós precisamos, enquanto aqueles agentes de inovação, os envolvidos com a inovação no Brasil, precisam ajudar a difundir e, ao mesmo tempo, aqueles que estão trabalhando nesse tipo de empresa, tirar o melhor proveito, porque é uma condição muito interessante para internalizar na empresa profissionais capacitados. Mestres e doutores são profissionais com conhecimento diferenciado, com metodologia científica, com capacidade de resolver problemas e de explorar oportunidades tecnológicas. O sistema de apoio à inovação que temos no Brasil, ele envolve uma série de instituições. As principais instituições envolvidas no apoio à inovação, nós temos aqui o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um conselho muito importante que desenvolveu toda uma infraestrutura no país de pós-graduação. Ele fornece, como já foi falado no primeiro bloco, bolsas de estudo para pesquisadores, tanto para iniciação científica quanto para desenvolvimento de mestrado e doutorado. A FINEP, que é uma instituição muito importante para financiamentos de estudos e projetos, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e ela financia tanto projetos que são desenvolvidos nas instituições de pesquisa como nas empresas, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de desenvolver bastante inovação com o apoio dessa instituição. Nós temos aqui o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, trabalhando a questão das patentes, apoiando as empresas nessa questão, difundindo a importância da patente através de cursos. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que procura no Estado de São Paulo, é uma instituição importantíssima, de extrema valia no desenvolvimento da pesquisa do Estado de São Paulo. Ela financia um percentual muito importante de tudo aquilo que é feito de pesquisa no Estado de São Paulo. Ela financia também o desenvolvimento de inovação nas empresas, através, por exemplo, de um programa chamado PIP, que é o Programa de Inovação na Pequena Empresa,
que vocês poderão também obter informações mais detalhadas na internet. Todas essas instituições têm os seus sites com uma quantidade muito grande de informação. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que está agora nessa fase, auxiliando muito o processo de inovação nas empresas. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que procura promover o desenvolvimento industrial do país, está apoiando muito as questões de inovação nas indústrias. A Associação Brasileira de Promoção da Exportação e de Investimentos, que tem apoiado muito as empresas brasileiras na questão de exportação. O SEBRAE no apoio às micro e pequenas empresas. O SEBRAE tem um programa muito interessante, que é o programa SEBRAE-TEC, que procura levar consultoria tecnológica às empresas de pequeno porte. É um programa do SEBRAE muito importante para as empresas e muito interessante. Aqueles que precisam de consultoria tecnológica devem procurar o SEBRAE. O Instituto de Pesquisa Tecnológica aqui do Estado de São Paulo, que faz um trabalho fantástico na área de apoio à consolidação das inovações, as questões de certificação, as questões de ensaios. O Instituto Uniemp, que é um instituto que procura, que é uma organização não governamental, que procura unir as universidades e empresas. O próprio nome do instituto está dizendo isso, é um instituto que une os interesses, que aproxima as universidades das empresas. Uma outra organização também não governamental, muito importante, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras, uma associação que congrega todas as empresas inovadoras que tenham interesse em trocar experiência, que tenham interesse em debater os aspectos da inovação na indústria. A Amprotec, que é uma associação nacional que cuida das entidades fomentadoras de inovação tecnológica. Então, é a instituição no Brasil que cuida de todo o apoio, de toda a orientação às incubadoras de empresas e aos polos tecnológicos que estão sendo criados no Brasil. O Brasil possui mais de 400 incubadoras de empresa e mais por volta de uma centena aí de parques tecnológicos sendo desenvolvidos no país. E também o portal Inovação, que é um portal que vai dar link, então, também à FINEP, ao CNPq, ao INPI, que é um portal onde vocês poderão obter informações de todo quanto é tipo com respeito à inovação. Depois nós vamos conversar um pouco sobre esse portal. E também o Sistema Brasileiro de Tecnologia, que é um sistema que trabalha em rede, oferecendo serviços tecnológicos às empresas, mostrando para aqueles que querem inovar, sejam as indústrias, sejam as instituições de pesquisa, onde existem experiência, onde existem capacitações específicas sobre determinadas tecnologias, sobre determinado conhecimento científico. Eu vou depois mostrar um pouco para vocês sobre esses pontos aqui. Então, vocês observem que é todo um sistema existente no país apoiando a inovação, seja através de serviços, seja através de orientação, seja através de facilitação daquilo que precisa ser trabalhado, seja juridicamente ou do ponto de vista administrativo, ou mesmo do ponto de vista legal, jurídico, para facilitar a atividade de inovação, tirar aqueles obstáculos que possam estar à frente do inventor, da empresa inovadora, da empresa criativa. E também um sistema que funciona de forma complementar, que é um sistema que apoia do ponto de vista econômico, financiando projetos com uma taxa de juro um pouco mais interessante do que a taxa de juro comercial, facilitando através de prazos, facilitando através não somente do recurso financeiro, mas também através da orientação. Agora vamos ver um pouco mais regionalmente, usando o exemplo de São Carlos, o que a gente tem aqui em São Carlos, que com certeza esse mesmo processo que eu vou mostrar para vocês, esse mesmo sistema, ele é um sistema também presente em outras cidades. Se a gente for para São Paulo, também vamos encontrar. Se a gente for para Campinas, nós vamos encontrar. Se a gente for para Fortaleza, nós vamos encontrar. Se a gente vai para Porto Alegre, nós vamos encontrar. Rio de Janeiro, Salvador e assim por diante. São sistemas locais
que se utilizam de instituições federais, estaduais e também algumas instituições locais para que a inovação possa ser estimulada. Então, eu vou aqui trabalhar nessa tela que eu vou mostrar na sequência, como que esse sistema, sob certos aspectos, trabalha aqui em São Carlos. Logicamente que essa tela que eu vou mostrar não contempla todos os agentes, mas eu vou citar alguns agentes fundamentais. Nós poderíamos acrescentar muitos outros, né, agentes. Não só agentes, como também pessoas. É importante, num ambiente de apoio à inovação, que nós tenhamos instituições e também que nós tenhamos agentes de inovação. Professores que orientam aqueles que querem inovar, técnicos que orientam, empresários que colaboram em associações de serviço, no Rotary Club, no Lions Club. Toda essa infraestrutura existente numa comunidade de pessoas que entendem a importância da inovação para o progresso socioeconômico de um país, de uma região, de uma cidade, todos eles contribuem com esse sistema, que é o sistema que eu chamo então, que se chama comumente de sistema de apoio à inovação. Então, nessa tela, nós temos parte desse sistema, logicamente não temos todos, né? Nós podemos, como eu acabei de falar, até indivíduos ajudam nesse processo, e é muito importante. Então, nós pegamos aqui, por exemplo, em São Carlos, no sistema de apoio em São Carlos. Nós temos a USP, a Universidade de São Paulo, com a sua agência de inovação, o escritório da USP Inovação, aqui de São Carlos. Ele está apoiando aquilo que acontece dentro da universidade e, logicamente, que vai apoiar se algum empreendedor precisar de alguma informação. Nós temos aqui, do outro lado, uma importante universidade, que é a Universidade Federal de São Carlos, também com sua agência de inovação, orientando então aqueles que dentro da universidade precisam de orientação. Nós temos também, que não está colocado aqui, a instituição, é uma terceira instituição de ensino e de pesquisa aqui de São Carlos, que está anotado aqui, olha, a Unicep, que é uma instituição também importante, que tem os seus grupos de pesquisa trabalhando, já tem relacionamento de grupos de pesquisa desenvolvendo trabalhos interessantes, já existem congressos científicos sendo realizados. Então, é uma instituição que está também ajudando do ponto de vista de criação de conhecimento científico e tecnológico, tudo aquilo que já acontece no ambiente do Polo Tecnológico de São Carlos. Temos também os chamados centros de excelência em pesquisa. Então, nós temos o centro CEPOF, por exemplo, na área de ótica aqui da Física de São Carlos, o Instituto de Física. Ele é um centro coordenado pelo professor Vanderlei Banhato. Esse centro trabalha também, de forma paralela junto com o Instituto Nacional de Ótica e Fotônica. Então, tanto o CEPOF quanto o INOF são institutos que possuem recursos e que possuem capacitações para desenvolver inovações na área de ótica e fotônica. E então, dois centros, esses institutos, procuram orientar o desenvolvimento de empresas inovadoras na área de ótica e fotônica. Nós temos também o Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, que é o centro coordenado pelo professor Glaucius Oliva. Ele também é vinculado de uma forma direta ao Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e também a outros departamentos e institutos da universidade, e procura então desenvolver todo um trabalho de inovação na área de biotecnologia e molecular e estrutural. Então, são 3 institutos existentes no ambiente da Universidade de São Paulo, e também aqui na Universidade Federal, também o Instituto também de Inovação Nacional, que é o Centro de Desenvolvimento e de Materiais Cerâmicos, que é coordenado pelo professor Elson Longo, que é um pesquisador também de renome nacional e internacional na área de ciências, materiais, de forma específica, no trabalho com a pesquisa na área de cerâmica e também na área de nanotecnologia. Esse instituto também tem a participação de outros departamentos da Universidade Federal, Engenharia de Materiais, Instituto de Química, envolve também outras instituições. Nós temos também
o apoio dado pela Fiesp, através do seu escritório regional, que é o escritório da Fiesp, Ciesp aqui de São Carlos, é o primeiro escritório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, da Federação das Indústrias, no interior do Estado. Já tem mais de 50 anos e tem dado um apoio muito importante às empresas da cidade e da região. Temos também toda a ação da Escola Senai, que é uma escola muito importante para a cidade e região, que tem também trabalhado com as indústrias locais no apoio à inovação. Temos também, através do Centro Paula Souza, a Escola Industrial, a Escola Técnica Estadual Paulino Botelho, conhecida aqui na região como Escola Industrial, que também tem um trabalho muito importante de apoio ao desenvolvimento de empreendedores na área de tecnologia, e está também procurando agregar toda essa área de inovação. A Fundação Parktec de São Carlos, que é uma instituição que foi criada como pioneira no Brasil e na América Latina, foi a instituição que criou a primeira incubadora do Brasil e da América Latina, que tem atuado já há mais de 20 anos na promoção da inovação, do empreendedorismo tecnológico. E ela está também desenvolvendo um parque tecnológico, assim como também, mais recentemente, o Grupo Encalço Dama, através do projeto do Parque Ecotecnológico Dama, que está sendo implantado neste ano, já iniciadas as suas obras, aqui na cidade de São Carlos, e que irá, então, trazer um nicho de realização, de concretização de inovação muito importante. Então, como vocês observaram, são também várias as instituições, o SEBRAE, como já tinha sido colocado no slide anterior, apoiando a inovação. Então, aquele que tem interesse em criar uma empresa, procura o SEBRAE no primeiro momento, mas se ele não teve oportunidade de ir até o SEBRAE, pode conversar com alguém da Unicep, um professor da Unicep, pode conversar com alguém da Universidade de São Paulo, agência de inovação, procurar um laboratório da Universidade de São Paulo, pode ir até a Universidade Federal, procurar a agência de inovação, pode ir até o Ciesp, Fiesp e procurar os diretores, procurar os técnicos, o gerente, enfim, do Ciesp, pode ir até a Fundação Parktec, pode se dirigir à Escola Industrial. Toda essa infraestrutura, toda essa rede de instituições e de pessoas envolvidas na sua administração irão orientar aquele que pretende obter uma inovação, seja desenvolver uma patente, seja criar uma empresa nova, ou mesmo obter informações para melhorar a capacitação da sua empresa em inovação. Então é um aspecto muito importante. Outro aspecto também que motiva, que estimula a inovação, é também a Lei Estadual de Inovação, um decreto publicado em agosto de 2009, da mesma maneira que o governo federal definiu um arcabouço jurídico para que a inovação floresça, para que ela se fortaleça no país, o Estado de São Paulo também, através da Lei de Inovação publicada, o decreto publicado em agosto de 2009, também faz o mesmo, acrescentando algumas coisas um pouco além do que a Lei de Inovação Federal trata. Então, não é objeto nosso aqui discutir, porque na realidade são aspectos relativamente parecidos, caminhando um pouco mais. Por exemplo, no caso da Lei de Inovação do Estado de São Paulo, está considerado também o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Como vocês vão ver na tela seguinte, foi criado, né, através de um decreto de março de 2006, o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Então, esse sistema procura estimular a criação de parques tecnológicos aqui no estado de São Paulo. Eu vou procurar falar um pouco sobre isso para vocês rapidamente. No estado de São Paulo, esse sistema, então, apoia o desenvolvimento desses parques tecnológicos. O que são os parques tecnológicos? São ambientes que favorecem o nascimento, a criação de inovações e o nascimento de empresas de base tecnológica. E também é um ambiente adequado para outras empresas que queiram se localizar num ambiente aprazível, num ambiente de qualidade, num ambiente de massa crítica de inovação, possa se estabelecer. Então, o próprio nome do Parque Tecnológico está dizendo, é um ambiente, o parque significa um ambiente
aprazível, significa um ambiente de qualidade, significa um ambiente do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, um ambiente amigável, um ambiente que não deteriore a natureza, um ambiente que seja um ambiente de encontro. Um parque é um lugar gostoso para passar algumas horas e é também um lugar para encontrar pessoas. Então a ideia do parque tecnológico é ter um ambiente adequado para o trabalho das empresas, que não tenha nenhuma atividade poluidora, que respeite o ambiente e que promova o encontro das pessoas para que elas possam trocar ideia, porque as pessoas é que detêm o conhecimento, e ao mesmo tempo que seja um ambiente onde a inovação possa florescer com mais vigor, com mais força. Então, normalmente quando a gente vai para uma cidade, a gente tem vários lugares para morar, para realizar a nossa vida, para construir a nossa casa. O que acontecia no Brasil até há pouco tempo é que uma empresa que vinha para o Brasil ou uma empresa criada num polo tecnológico não tinha um lugar adequado para se instalar, tinha que ficar procurando algumas regiões da cidade. Com um parque tecnológico, a empresa passa a ter um local adequado para desenvolver as suas atividades e, ao mesmo tempo, um local onde algumas atividades de inovação, de forma bem vigorosa, estejam acontecendo, com laboratórios de inovação, com laboratórios de universidade, com laboratórios de empresas de pesquisa, enfim, toda uma infraestrutura que promova mais fortemente a inovação. Agora, para que a gente possa encerrar essa questão do que o Brasil tem feito para estimular a inovação, eu vou falar um pouco sobre as ações específicas de estímulo e apoio à inovação. No caso, mostrando para vocês um pouco o que o CNPq tem feito, o que a FAPESP tem feito, a FINEP, o BNDES e o que é o sistema Cibraitec. Então, eu vou, de forma breve, apresentar para vocês alguns desses pontos que essas agências estão, de forma específica, dando uma atenção especial. Então, agora vamos ver o que o BNDES tem de apoio à inovação. Quais são as linhas de crédito que ele financia. Antes disso, olha, a prioridade do BNDES, ele começou lá em 1950, apoiando a infraestrutura, a siderurgia. Nós vamos observar que hoje, uma das áreas de priorização do BNDES é a inovação, além da infraestrutura, capacidade produtiva. São setores intensivos em inovação, que é o foco do BNDES. Agora, o que ele tem para oferecer às empresas que estão interessadas em inovação? São várias as linhas, como está mostrado nesta tela. Vocês vão perceber que existem várias linhas, o capital inovador, a inovação tecnológica, a inovação de produção. Nós temos aqui embaixo o Funtech, que é o fundo tecnológico. Nós temos o cartão BNDES, que apoia as micro, pequenas e médias empresas. Nós temos também fundos mútuos fechados e participação. Nós temos o programa Criatec. Todos esses programas são programas de financiamento do BNDES focados na inovação. Então, isso significa que o BNDES está dando um apoio muito fundamental para a inovação no país através dessas linhas de financiamento. Agora, é importante saber que você tem que ter um plano de inovação para que ele possa considerar que você tem consistência tecnológica ao desenvolver um tipo de inovação, seja de produto, seja de processo, seja de modelo de negócio. Então, essas linhas você poderá acessar pelo site do BNDES e também pelo portal Inovação. Nesta tela, vocês vão então observar um pouco do que a FINEP tem para também estimular a inovação, para apoiar a inovação. Então, a gente percebe aqui, olha, nós temos um programa chamado PRIME, nós temos o Juro Zero, nós temos o PAP Subvenção, uma subvenção econômica, o programa Inovar, o Prêmio FINEP de Inovação, o sistema Cibratec. Então, na realidade, aqui são a questão de recursos. O PRIME, por exemplo, ele procura estimular as empresas que estão nascendo. Na realidade, esse PRIME significa primeira empresa. Então, combina recursos não reembolsáveis e outros instrumentos.
Então a empresa recebe recurso não reembolsável para desenvolver o início de suas atividades. Assim como tem o PRIME, tem outros recursos interessantes. No caso do PRIME, ele é importante para as empresas de base tecnológica que estão localizadas em incubadoras, mesmo aquelas não localizadas em incubador, mas que têm uma associação com incubadoras, elas poderão receber então um aporte de recursos durante um ano para desenvolver a sua atividade inicial. É um capital muito importante e que toda empresa, então todo empreendedor interessado em desenvolver empresa de base tecnológica deve procurar saber um pouco mais sobre isso. Onde você obtém essa informação? No site da FINEP. Né? Nós temos muitas considerações que poderíamos fazer, mas isso você poderá, através da busca no site da FINEP, ter muito mais informação acerca de todas as linhas e todo o apoio que a FINEP propicia às empresas inovadoras. Agora então nós vamos ver um pouco daquilo que o CNPq oferece de apoio à inovação. O CNPq tem uma atividade muito importante, como eu já havia comentado, com relação a desenvolver no Brasil toda essa capacitação no desenvolvimento de cientistas, no programa de pós-graduação, através das bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado. Agora, um ponto importante quando nós tratamos de empresa é com relação a esse programa aqui de capacitação para recursos humanos em área estratégica, o chamado programa RAI. Ele já tem 20 anos de criação, tem uma evolução muito importante. No começo ele trabalhava bem a área de estratégica para o país, depois ele tem trabalhado muito a questão da inovação e agora também, continuando com todas essas áreas, o pesquisador da empresa. Então, para a gente ter uma ideia, de 2002 a 2006, já foram realizados 4 editais de um investimento de 68,8 milhões, 575 empresas apoiadas e 1.800 bolsas concedidas para que a empresa possa ter recursos humanos de qualidade, desenvolvendo tecnologia. Vamos verificar na tela seguinte, para concluir a importância desse programa, o que objetiva o programa RAI. A inovação acontece na empresa. O projeto é da empresa. Inserir mestres e doutores na micro, pequenas empresas e nas médias empresas é uma questão importante. Então, o objetivo é incentivar a cultura da inovação dentro das empresas com a criação de núcleos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aumentar a interação universidade-empresa, ampliar o campo de atuação dos pesquisadores brasileiros com expectativa de empregabilidade em outros setores fora os acadêmicos. Bolsa com valor diferenciado para o pesquisador e o projeto pode prever uma equipe de pesquisa vinculada ao mestre ou doutor, que são os chamados bolsistas de desenvolvimento tecnológico industrial e de iniciação tecnológica industrial. Da empresa, exige-se em condições mínimas para o desenvolvimento do projeto, que é aquilo que é a contrapartida. Então, o programa RAI é um programa muito interessante porque propicia a empresa, através de recursos do CNPq, colocar dentro do seu ambiente para desenvolver um núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, doutores, mestres, pesquisadores ou mesmo alguns profissionais de mercado com muita experiência e que essa experiência possa agregar então um valor estratégico para a empresa, principalmente na área de inovação. Então é uma ação específica do CNPq de apoio muito vigoroso à melhoria da qualificação da empresa na realização de inovações. Agora eu vou, na sequência, mostrar para vocês o Sistema Brasileiro de Tecnologia, o Cibratec. Vocês vão observar nessa primeira tela que o objetivo do Cibratec é promover as condições para que as empresas ampliem os atuais índices de inovação. Ele está organizado em 3 tipos de rede: os centros de inovação, o serviço tecnológico e extensão tecnológica. E também tem uma governança no âmbito nacional, através de um comitê gestor, de 3 comitês técnicos, uma secretaria executiva e uma agência executora. Então, vocês podem observar nessa tela que é um sistema que espalha pelo país todo centros de inovação, centros de extensão tecnológica e centros de serviços tecnológicos. Então, o objetivo é criar um ambiente para que a inovação se torne mais fortalecida, mais significativa, que as empresas possam ter o apoio da extensão tecnológica, através de laboratórios e também a questão de serviços tecnológicos. Então vamos verificar o que significa cada um desses centros.
A extensão tecnológica, ela destina-se a promover a extensão para solucionar gargalos na gestão tecnológica, projeto, desenvolvimento e produção e comercialização de bens e serviços da micro e pequena empresa. Então, essa rede é formada por entidades especializadas na tecnológica atuantes na região. Então, fica mais ou menos um aspecto desse tipo aqui. Essas instituições serão instituições que já estão credenciadas pelo Brasil todo para atuar na resolução de gargalos tecnológicos através de programas de extensão. Agora vamos ver dos serviços tecnológicos. É outra rede que destina-se a apoiar a infraestrutura de serviço de calibração, de ensaios e análises e de avaliação da conformidade, para auxiliar as empresas na superação de exigências técnicas para o acesso a novos mercados. Não é simples colocar um produto no mercado. Além da gente desenvolver o produto, ter o protótipo, ter o produto finalizado, nós precisamos também ter esse produto certificado. Nós temos que também ter uma série de outros aspectos considerados para que esse produto possa ser vendido. Se esse produto for um fármaco, depende da autorização da Anvisa, depende de uma série de procedimentos que a empresa deve fazer previamente ao lançar esse produto no mercado. Então é muito importante esses laboratórios que possam certificar, que possam dizer que aquele produto é um produto que está dentro da regulamentação das várias agências regulatórias desses produtos. Então vocês vão observar que esse serviço tecnológico tem esse objetivo. Então são laboratórios que devem ser acreditados ou possuir sistema de gestão de qualidade laboratorial implantado e ter experiência na prestação de serviço. Então essa rede, no Brasil, ela está, como mostra, são várias instituições, como vocês estão percebendo, já credenciadas, 19 redes em implantação, com seus coordenadores, ela está espalhada pelo país. Agora vamos falar então sobre o Centro de Inovação. O Centro de Inovação é a terceira rede envolvida no Sistema Brasileiro de Tecnologia, o Cibratec. Como vocês poderão observar então nesse slide, destina-se a gerar e transformar conhecimento científico e tecnológico em produtos, processos e protótipos com viabilidade comercial, para a realização de inovação radical ou incremental. Então, os centros de inovação são centros, por exemplo, na área de manufatura e bens de capital, na área de microeletrônica, na área de eletrônica. Se eu quero, por exemplo, saber aonde que eu encontro centros de inovação com o tema em bioetanol, eu vou procurar então essa região que está aqui. Nós temos aqui do Distrito Federal, aqui em azul, vocês vão perceber que existe então um centro na área de bioetanol. Se eu quero equipamento médico, hospitalar e odontológico, eu vou procurar todos esses pontos vermelhos do mapa do Brasil, vou verificar quais são as regiões. Então, provavelmente, vocês vão encontrar pontos aqui pelo estado de São Paulo, pelo estado de Minas Gerais, pelo Rio Grande do Sul. Tudo isso vocês encontrarão no site do Cibratec. Você entra no portal Inovação, essas informações todas, BNDES, FINEP, Cibratec, CNPq, a Fiesp, Ciesp, o Sebrae, tudo isso, você entrando no portal Inovação, você vai ter uma série de informações de interesse daqueles que estão envolvidos com a inovação, e existirão também os links, né, as conexões para você, então, verificar o que existe no Cibratec de apoio ao desenvolvimento tecnológico do Brasil, o que existe no CNPq, o que existe no BNDES e assim por diante. Então, você vai encontrar esses centros de inovação e esses centros de extensão e esses centros de extensão. Então, é um sistema muito, muito importante, porque não vai depender mais de ficarmos procurando por um contato numa universidade para descobrir quem possa estar fazendo, nos trazendo alguma informação, nos trazendo alguma competência. Você entra no site e no site você já tem um bom mapa de tudo aquilo que tem de excelência no Brasil e de apoio à inovação. Então, ao mostrar esses sistemas, eu quis então passar para vocês um panorama de como
existe, de quais são os instrumentos existentes no país para que você possa ter a sua inovação, o seu interesse em inovação estimulado e ao mesmo tempo que você possa conseguir recursos e apoio para que a inovação aconteça. Então agora eu vou mostrar alguns resultados de todas essas ações que têm sido desenvolvidas. Nós trabalhamos no primeiro bloco a questão da importância da inovação e algumas questões de classificação. Depois, no segundo bloco, nós trabalhamos as questões relacionadas com a patente e o estado da inovação no Brasil. E no terceiro, aqueles aspectos relacionados com as instituições que apoiam as atividades de inovação no Brasil. Agora, o reflexo disso, quer dizer, essas ações já estão dando resultados, já estão trazendo alguma coisa de concreto no país? Nós podemos perceber que sim, observando então essas telas que eu vou mostrar para vocês. O depósito de pedidos de patente por ano na USP, nós vamos perceber que a partir dos anos 2000 ele cresce muito. Isso aqui é a fonte e a agência de inovação da USP. Cresce de forma vigorosa a partir dos anos 2000. Então nós vamos ver que, por exemplo, aqui no ano de 2007, nós temos mais de 80 depósitos de patente, diminuiu depois um pouco em 2009, mas são mais de 20 depósitos de patente. O acumulado por ano dos pedidos de patente depositado também catalogados e classificados pela Agência de Inovação da USP, também mostra que nos últimos anos o crescimento acumulado tem sido muito importante, muito significativo. Pedidos de patente depositados em andamento. Em andamento é esse que está anotado em vermelho. Nós percebemos que esse dado, esse acesso aqui, a obtenção dessa informação foi agora em junho de 2010 e nós percebemos então que aumentou também o pedido de patente depositado em andamento. No polo de São Paulo, a gente percebe que a instituição que tem mais depositado patente é a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Nós também temos aqui o Instituto de Química com 19%, o Instituto de Ciências Biológicas e a Faculdade de Administração e Urbanismo. Nós vamos ver aqui vários aspectos. Nós vamos perceber, com certeza, que a área de engenharia, a área de química, física, ciências biológicas tem sido importante. Quando a gente vem para o campus de São Carlos, o número de pedidos de patente também tem aumentado nos últimos anos, 2002, 2003, 2004, a gente percebe aqui nesse gráfico. O número de pedidos de patente acumulado também está crescendo de forma importante, de forma significativa. O ano 2007 já são mais de 80 patentes acumuladas, né, solicitadas de registro junto ao INPI. E a distribuição de pedidos de patente por unidade da USP em São Carlos mostra que o Instituto de Química com 24%, o Instituto de Física com 24%, o Instituto de Ciências, Matemática e Computação com 3% e a Escola de Engenharia em primeiro lugar com 39%. Então, mostrando que essas instituições estão trazendo uma grande contribuição para a inovação. Então, vocês observam que essas ações todas estão se refletindo no aumento de número de patentes, nessa preocupação de registrar a criação daquilo que é feito no país e, de forma aqui específica, o que tem sido feito na Universidade de São Paulo. É lógico que nas empresas também existem muitas patentes sendo desenvolvidas por várias empresas do Brasil, algumas empresas são, de forma significativa, depositadoras de patente no INPI. Mas, infelizmente, a gente não tem o tempo suficiente para ficar tratando de todas essas questões. Mas o que importa neste momento é dizer que todas essas informações vocês encontrarão no site dessas instituições que constituem um sistema brasileiro de inovações. Então, eu espero que, ao ter abordado a inovação nesses 3 blocos, vocês possam ter tido um bom panorama da importância da inovação, do estado da inovação no Brasil e daquilo que o Brasil tem feito para estimular a inovação. Agora, é lógico que todo esse trabalho depende de um trabalho de formiguinha que é realizado dia a dia. As empresas precisam trabalhar no dia a dia, as universidades, para que a gente possa gerar o progresso econômico e que esse progresso econômico se traduza também num progresso social. Muito obrigado.